Dando prosseguimento ao programa O Veredito, que não tem outra finalidade a não ser de levar conhecimento à sociedade, ao povo, ao jurisdicionado, ao estudante de direito, embora nós tenhamos uma grande quantidade de colegas advogados que assistam o nosso programa, hoje nós estamos trazendo aqui um dos baluartes do direito, o grande advogado trabalhista e também civilista, professor, Dr. Hilton Mascarenhas. Dr. Hilton Mascarenhas é pós-graduado em Direito do Trabalho, além de inúmeras outras atividades que vem praticando ao longo da sua vida em prol sempre dos direitos das pessoas. É sócio responsável pelas áreas do trabalho e desportivo, além do gerenciamento administrativo de todos os escritórios, ex-membro do Centro de Estudo e Administração de Escritórios da Advocacia, o CEAE, ex-assessor jurídico sênior da empresa multinacional americana Flextronics International, ex-membro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, membro da Associação dos Advogados de São Paulo, integrante da diretoria adjunta da OAB no triênio 2016-2018, membro da Comissão do Exercício da Advocacia Trabalhista, triênio 2016-2018 também, e da Comissão de Esportes, que foi no triênio 2013-2015. Todas da 24ª subseção de Sorocaba, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ex-integrante do Conselho da Associação de Atletismo Santi Pegoretti, que atua promovendo e organizando corridas de rua em Sorocaba, ajudando a difundir o esporte em nossa sociedade, ampla experiência internacional, tendo morado nos Estados Unidos de 2006 a 2010, uma vida acadêmica intensa, principalmente na área do direito do trabalho, sendo professor e palestrante. Portanto, hoje nós recebemos aqui, com muita satisfação, um ilustre colega que dignifica, como eu disse inicialmente, a classe dos advogados. E o papel do nosso trabalho, além de levar informações, é apresentar bons exemplos para a sociedade e para aqueles que iniciam as carreiras jurídicas. Dr. Hilton, o senhor está com a palavra para fazer as suas primeiras considerações e é uma imensa satisfação recebê-lo aqui. Bom, o prazer é todo meu. Podia deixar de agradecer ao Dr. Joel, colega e amigo, já nos conhecemos há um bom tempinho. É uma satisfação muito grande de poder estar aqui um desses primeiros programas do programa O Veredito, o qual tenho acompanhado com muito interesse. Quero parabenizá-lo pelo sucesso, também a emissora. Saudar também os telespectadores, internautas também que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui. Bom, a honra, repito, que é toda nossa, doutor Hilton. Hoje nós vamos discutir essa questão que aflige o advogado, que é justamente a questão relacionada à morosidade da justiça. Como já dizia lá atrás, Rui Barbosa, que justiça tardia não é justiça, porque efetivamente não é. O cidadão, quando ele vai até a justiça, ele vai em busca de algo que está afligindo, às vezes, o fundo de sua alma. E o judiciário teria a obrigação de dar a contraprestação de imediato, responder imediatamente, mas tal não acontece. Doutor Hilton, o que gostaria que o senhor fizesse algumas considerações a respeito da morosidade do judiciário e por que isto acontece? É interessante o colega mencionar essa frase do Rui Barbosa, é uma frase que eu gosto muito. Conheço ela numa versão um pouco diferente, onde diz que a justiça tardia, na verdade, é injustiça institucionalizada. Então, essa instituição, na verdade, se ela é morosa, ela não estaria praticando a justiça, e sem a injustiça, O nosso imortal Rui Barbosa, creio que quis dizer isso. Em relação a essa questão da morosidade, é interessante. A população brasileira como um todo, podemos dizer que todo mundo sabe que a justiça é lenta. Não precisa ser advogado, não precisa ser professor de direito, não precisa ser estudante de direito, para saber que, infelizmente, nós temos uma justiça um pouquinho, e pouquinho estou sendo generoso, bem demorada. Mas o que acontece? De quem é a culpa? Muitas pessoas atribuem essa culpa ao próprio advogado. Nós sabemos que muitas vezes o cliente ele acaba ficando um pouco insatisfeito porque ele tem aquela expectativa de que o advogado vai resolver o problema dele rapidamente,
Eu, particularmente, creio que não tem ninguém mais interessado que o próprio advogado para resolver o problema, porque isso acaba sendo um reflexo da sua boa atuação e trazendo satisfação para o cliente. O cliente, conforme o tempo vai passando, ele acaba ficando um pouquinho chateado, um pouquinho desgostoso, né? Porque está demorando, a ação do meu colega já saiu e a minha ainda não. Né? Tem muitas essas comparações. Eu que tenho uma atuação um pouquinho mais efetiva na Justiça do Trabalho, então nós temos muitos clientes onde eles realmente falam assim, pô, mas fulano já deu entrada, fulano já recebeu, fulano já fez acordo, por que o meu não saiu ainda? Pô, será que eu não tenho sorte? Né? Enfim, nós podemos aí talvez citar alguns motivos pelos quais a justiça brasileira ela é morosa. Número 1, nós sabemos que a lei ela propicia um número bem grande de recursos que podem ser utilizados pelos advogados, pelos profissionais do direito, para poder, de repente, postergar um pouquinho algumas decisões. Nós sabemos que, eu sempre brinco que o advogado, geralmente, ele tem aqueles advogados que atuam em mais de uma área, ou na justiça do trabalho, aquele que atua para o lado da empresa, do lado do empregado. Eu costumo brincar que tem a coisa do chapéu. Ela fala, hoje eu vou vestir meu chapéu de advogado reclamado, ou hoje eu vou vestir o meu chapéu de advogado reclamante. Obviamente, depende muito do lado que você está e a estratégia ela muda totalmente. Você vai lá, se socorre do que você tem, do instrumento que você tem. O empresário chega para você e fala, olha, eu estou precisando de um fôlego. Estou precisando de um pouquinho de tempo, que eu agora não tenho. Fala, tá bom então, eu vou segurar um pouquinho para o senhor. Aí você vai lá, se socorre de recurso A, B ou C, para poder tentar satisfazer essa demanda imediata que o seu cliente precisa. Ou, no caso do trabalhador, é o contrário, né? Quanto mais rápido, mais célere, se de repente ele é uma pessoa já de idade, você vai lá e se socorre do Estatuto de Idoso para tentar passar na frente o processo e por aí vai. Será que outro motivo também que a justiça é morosa, porque o maior litigante, todos sabem, aqueles que não sabem, hoje o maior litigante no nosso país é o próprio Estado, é a própria União, né? Então, eles também, existe uma enxurrada, um número expressivo de processos em que a União é parte. E isso também acaba atrapalhando um pouquinho, porque a lei prevê prazos especiais em dobro, em quádruplo, né? Eu, particularmente, sou contra. Eu acredito que deveria ter um prazo igual para todos e creio eu que a Constituição prega exatamente isso. Outro também motivo que nós podemos atribuir em relação à morosidade é a questão da falta do aparelhamento da justiça, né? Temos poucos servidores, temos poucos juízes. Agora na Justiça do Trabalho, por exemplo, houve uma redução de horário, onde você trabalhava até 6 horas, agora está às 5, na Justiça do Trabalho de São Paulo está querendo reduzir para 4h30 e assim vai. O que acontece? Fica um pouquinho complicado, né? Porque o tribunal, vamos falar especificamente da nossa região aqui, o TRT15 falou, olha, às 5h30 da tarde não quero ninguém dentro do fórum. Então o juiz está realizando a audiência, aquela pauta extensa que nós conhecemos, ele olha no relógio e vê que já são 4h30, quase 5 horas, tem mais 5, 6 audiências ainda, o que ele faz? Simplesmente fala, olha, estou redesignando todas as audiências, ele não quer saber se a pessoa veio de fora, não quer saber se a pessoa estava esperando lá 1 hora, 2 horas, se a ação foi ajuizada há 6 meses, 8 meses ou 1 ano atrás, ele simplesmente vai lá e fala, olha, por hoje é só. Né? E por fim também, um outro motivo que nós também podemos associar a essa morosidade, está associado a essa falta do aparelhamento, é que, obviamente, é humanamente impossível para o serventuário, para o próprio magistrado, vencer essa avalanche de processos que a Justiça do Trabalho tenta sustentar. Né? Bom, doutor Hilton, o senhor colocou com muita propriedade as questões que afligem toda a população, nós advogados principalmente, e enquanto para o Estado parece que não há, quando eu falo Estado, quero me referir ao ente que representa o Estado para dirimir essas questões, que seria, no caso, o Poder Judiciário, no caso, o magistrado. Né? Então, mas o principal problema colocado aqui pelo senhor, o problema da própria legislação, que permite uma quantidade exorbitante de recursos, né? E
as coisas andam conforme há o interesse por parte do advogado, conforme bem colocado aqui, em determinadas situações. Mas há aquelas situações, como por exemplo de tutela de urgência, quando é um caso que o juiz ele tem que decidir uma liminar ali em 24 horas e tal, porque é uma questão de vida, por exemplo, e isto não acontece, né? Então, eu me recordo de uma leitura que eu fiz lá atrás, como dizia Martin Luther King, né, há alguns anos atrás, lá na década de 60, 70, a injustiça, aonde quer que se encontre, será sempre uma ameaça à justiça em toda parte. Então, veja, a legislação, ela propicia uma série de recursos que faz com que, às vezes, a parte adversa, ela venha utilizar esses recursos para que o processo não ande, porque ele está se beneficiando de alguma coisa que a lei lhe propicia e lhe permite que ele assim atue. Por outro lado, nós temos realmente, efetivamente, como dito aqui pelo Dr. Wilton, a questão envolvendo a quantidade de juízes que nós temos, de serventuários, né? E, Dr. Wilton, como nós estamos indo para os 2 minutos finais, eu gostaria aqui que o senhor, numa breve síntese, dissesse para nós, na Justiça Estadual, saindo da esfera da Justiça do Trabalho, o senhor tem observado a mesma coisa? Olha, infelizmente, né? Infelizmente. Essa questão que o senhor levantou em relação, por exemplo, a uma tutela de urgência, né? Um pedido aí onde existe uma necessidade e, inclusive, previsão legal que ela seja respondida de forma célere, de forma rápida, ela muitas vezes não ocorre. Então, o que acontece? Nós temos casos aí onde o advogado faz o protocolo daquela petição e essa petição, muitas vezes, ela demora nem para ser apreciada, mas para ser juntada aos autos, né? Hoje, praticamente todos os processos são eletrônicos, né? Então a gente tem aquela possibilidade de ficar acompanhando um pouquinho mais de perto, da comodidade do nosso escritório, e a gente dá uma olhadinha lá e fala, olha, protocolizei ontem, será que já foi juntada? Aí a gente vai olhar e falar, não está lá ainda. Aí você espera um pouquinho, o cliente não ligou ainda, e no dia seguinte mesma coisa. Aí fala, pô, preciso ir no fórum, né? Aí vou lá, me dirijo até o fórum, me dirijo até o cartório, converso com o cartorário, muitas vezes tem um bom relacionamento, e mesmo se não tiver também, a obrigação dele é de fazer a juntada, ele faz a juntada. Aí está aproveitando que está lá, você vai lá, se dirige à sala do magistrado, fala, excelência, bom dia, boa tarde, e tem um processo assim, assim, assado, meu cliente está precisando de uma medida de urgência por motivo A, B ou C, o senhor podia fazer essa gentileza, dar uma atenção especial, etc. E o magistrado, ele age, cada um age de um jeito, né? Alguns atendem o seu pedido imediatamente, outros falam, doutor, o senhor aguarda um pouquinho, estou no meio de uma audiência, estou no meio de um outro problema aqui de outro colega, também aguarda um pouquinho. Ou tem aqui, ele fala, doutor, o senhor senta e aguarda que no momento oportuno eu chamo. Enfim, né, temos esse problema. Então, assim, infelizmente acontece também na justiça comum, assim como na justiça do trabalho, não deveria acontecer, mas é um problema muito grande que os advogados têm enfrentado aí e que acaba refletindo no seu próprio cliente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e vamos retomar ao tema dentro de pouco. Não saia daí. Nós esperamos você diariamente aqui, no canal 24 da NET. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui recebendo a ilustre figura do Dr. Wilton Mascarenhas, um advogado militante, professor universitário, um agente social
na acepção exata do termo, que nos honram com a sua visita e com seus conhecimentos. Nós estamos aqui tratando de assunto da morosidade do judiciário. E agora, doutor Wilton, eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador justamente essa questão que envolve, porque todo mundo fala, a imprensa de uma forma geral, de alguns anos para cá, nos últimos 2 anos, se não me falha a memória, quando disse que, estava sendo implantado o sistema online na justiça, né? E ficaria muito mais fácil, pensávamos nós, porque a partir do momento que ingressássemos com a ação, imediatamente, seria quase que de forma instantânea, estaria nas mãos do juiz para que ele pudesse apreciar. Lê do engano, né? Então, eu gostaria que o senhor tecesse algumas considerações a respeito dessa situação. Bom, a implantação do peticionamento eletrônico, ele foi uma das medidas, né, dos últimos anos, exatamente visando talvez esse desafogamento, né, das prateleiras de espaço físico, de demora em distribuição, processamento, aquelas burocracias onde você tem que processar aquele documento que você recebe, numerá-lo, que nós sabemos que acaba tomando um tempo, né? Tempo, espaço, enfim. O que aconteceu, ao meu ver, é que isso, obviamente, no início, causou um pouquinho de confusão, porque os colegas talvez não estavam um pouquinho preparados, aqueles que não têm tanta intimidade com o sistema, talvez os advogados um pouco mais antigos, existindo um pouquinho de resistência, talvez os advogados um pouco mais jovens por estarem acostumados, mas isso não acabou não mudando para nenhum nem outro. Por quê? O que aconteceu? Ao meu ver, o número de processos acabou aumentando, né? Em vez de diminuir e ser mais rápido, aumentou o número, porque você tem a comodidade de ajuizar a ação diretamente do seu escritório, não precisa gastar papel, enfim, tem uma série de coisas. Também tem a questão, dependendo da área que o advogado estiver atuando, onde ele entra com a ação pedindo aí uma assistência judiciária gratuita, onde não tem recolhimento de custo, então vamos entrar para ver. Vamos entrar para ver o que acontece, não tem custo, não tem perigo, não tem isso. Vamos entrar, vamos arriscar, não vai ter prejuízo nenhum. E isso acontece o quê? Acaba abarrotando mais ainda, né, o judiciário. A ideia do peticionamento eletrônico, ela é muito boa. Eu, particularmente, sou um defensor do peticionamento eletrônico, gosto bastante. Hoje o meu escritório ele é praticamente 100% digitalizado. Ajuda bastante, desde que acontece, seja utilizado da forma correta. Não adianta, por exemplo, nós fazermos o protocolo de um recurso, de uma petição, e ele ficar parado lá 1 mês, 2 meses, se a serventuária não junta, ou de repente encaminha para o juiz demora 2, 3, 4 meses para dar um despacho. Né? O que eu tenho observado aqui na sua fala, doutor, que o senhor tem muita razão quando fala a respeito dessa questão, é que muitas vezes a demora também tem um quê de responsabilidade do advogado. Porque não basta fazer a petição, distribuir uma ação ou formular uma contestação, pedir uma tutela de urgência e largar ali ao bel prazer. Pode demorar realmente 4 meses para ser juntada e ser levada até o juiz. Então não custa nada chegar até o magistrado e dizer para ele: doutor, esse processo aqui tem um pedido de uma liminar. Faz 1 semana que o processo foi distribuído, já está com Vossa Excelência e até agora nada. O senhor poderia, por gentileza, apreciar, porque se o senhor conceder ou não, me abre o caminho para que eu possa ir a instâncias superiores. Se o senhor não decide, eu nada posso fazer. Não é verdade, doutor Hilton? É verdade, é verdade. E isso é uma situação que ocorre com frequência. E nós não estamos aqui para criticar o Poder Judiciário, para criticar os colegas, enfim, nós estamos aqui dando uma satisfação para a sociedade a respeito da morosidade do Judiciário, que nós sabemos que ela foi criada por obra e graça lá no Império, já com esse pensamento, e hoje nós temos como maior cliente, vamos colocar assim, do Judiciário, o Estado. Quando nós falamos do Estado, nós falamos da União, do Distrito Federal, dos estados propriamente dito e das prefeituras municipais, que são os entes federativos, que cada uma tem a sua esfera de competência para legislar e para atuar. São esses que nos atrapalham, né? O judiciário está realmente prestando adequadamente a sua atividade? Porque se eu me dirijo até o juiz e reclamo de uma petição que eu dei entrada e não foi apreciada, tem alguma coisa errada lá no cartório também. O senhor não acha, doutor Hilton? Sim, sim.
eu acho muito importante que o advogado ele seja combatível em todas as esferas, todas as instâncias. Começa no escritório, mas não é só no escritório. Mesmo o peticionamento sendo eletrônico, eu consigo ver o processo lá no meu escritório, eu preciso ir até o fórum. Ir ao fórum precisa fazer parte da minha rotina também, para que eu possa ter o momento e conversar com o juiz e colocar como o senhor colocou. Falar, excelência, estou aqui por tal motivo. Ele vai me receber, ele precisa me receber, isso é muito importante, né? Destacar para os colegas, principalmente aqueles colegas que estão iniciando de repente a carreira, onde talvez um juiz, talvez porque não está num bom dia ou de repente está abaltado de trabalho, fala, olha, hoje não. Fala, desculpa, excelência, com todo respeito, etc., eu preciso que o senhor me atenda hoje, agora. É um motivo urgente, explica. E nós temos a OAB para nos socorrer também, não podemos nos esquecer disso também, para se alguma prerrogativa for realmente ferida, etc. Mas o ponto é, existem medidas que já foram adotadas, a gente pode elencar algumas aí, como a criação dos juizados especiais, tanto na esfera civil como criminal, federal. Temos a arbitragem, conciliação. Temos também, já não é tão nova, mas a nova lei do agravo, já tem alguns anos. Temos agora o novo Código de Processo Civil também, que tem alguns mecanismos aí que tem uma boa intenção. Conciliação, como eu já disse, e o processo eletrônico. Tudo isso já foi implantado, está em andamento. Talvez não da forma como esperávamos, mas eu creio que não podemos desistir. Né? A função do advogado não é essa, nunca desistir. Perfeito, doutor Hilton. Eu tenho observado essa situação que o senhor bem colocou aqui, e lá a gente procura realmente, efetivamente, fazer um trabalho no sentido de fazer esse acompanhamento. Distribua-se a ação hoje e no dia seguinte já verifica como se encontra aquele processo. Dependendo de uma situação, nós vamos até o judiciário, até o juiz e conversar com eles. Tem alguns colegas que parece que enxergam o magistrado como se fosse um deus, né? E tem até aqueles que falam que o juiz é um deus, se sente um deus, e o desembargador tem certeza que é. Mas não é bem assim. Eu acho que depende do profissional, da forma como ele chega, da forma como ele postula, da forma como ele se dirige e da firmeza e demonstrar, acima de tudo, o conhecimento que ele tem acerca dos direitos e prerrogativas que é uma legislação federal que nós temos. Os juízes respeitam e geralmente atendem bem. Sim. Mas eu volto a palavra para o senhor novamente, para algumas considerações. Eu gostaria de destacar também, talvez, algumas sugestões de como essa morosidade possa ser combatida com novas, vamos dizer assim, ferramentas. Não é nada novo, mas nós temos algumas sugestões. Né? Talvez, e isso já está acontecendo devagarzinho, a mudança da própria legislação. Né? Eu acho que um dos mecanismos para poder auxiliar no combate à morosidade é que a legislação fosse enxugada, de certa forma, e o que acontece muitas vezes é o contrário, né? Cada hora surge uma lei nova. Né? Então acaba ficando um pouquinho mais difícil, porque a gente não consegue vencer, o juiz também não consegue vencer. Né? Então eu creio que seria de bom tom, talvez, uma proposta aí legislativa de falar, vamos dar uma condensada, vamos transformar isso em algo mais efetivo. Nós temos muitas leis, muitos direitos a serem protegidos, preservados, o que de um lado é bom, mas também podemos enxergar que algumas coisas às vezes também acabam protelando. Né? E a ideia não é essa. Né? Como nós bem dissemos no início, a justiça precisa ser célere. Isso é previsto constitucionalmente. Ou seja, dia após dia, a Constituição não tem sido respeitada. Verdade. Nós temos aí a emenda constitucional 45, que tudo indicava que viria para revolucionar o nosso sistema judiciário aqui no Brasil, né? E, no entanto, criou-se o Conselho Nacional de Justiça, outros entes afins, e, no entanto, nós continuamos na mesmíssima situação. Nada mudou, é igual a questão do voto eletrônico que nós observamos aí, né? Que é combatido, nem todos os países adotaram, o Brasil saiu um pouco na frente, mas eu acho que nós vivemos numa época, doutor Hilton, de realmente de utilizar as ferramentas da internet em prol das partes, aqui no aspecto jurídico que nós falamos propriamente dito. Vou passar para o senhor os seus últimos 2 minutos, doutor, para o senhor fazer as suas considerações finais pela exiguidade do tempo. Poderíamos ficar a noite inteira debatendo aqui um assunto
tão polêmico e importante como esse. É verdade. O senhor está com a palavra. É verdade. Só para destacar, trazer um fato curioso aqui, o senhor mencionou o Conselho Nacional de Justiça, não vou me recordar o ano, mas foi feita uma pesquisa nos últimos anos, onde quais eram os assuntos das reclamações feitas para o Conselho Nacional de Justiça. E mais de 60% das reclamações reclamavam da demora. Mais de 60% das reclamações. Né? Novamente, para que nós possamos concluir, eu acho que é muito importante que o advogado continue sendo combativo. Como diz o meu pai, o advogado ele oxigena o direito. Nós precisamos continuar oxigenando aí o direito em prol dos direitos do nosso cliente, no intuito de tentar resolver da melhor forma possível, da maneira mais ética possível, que isso é muito importante também. E, por fim, eu gostaria de encerrar deixando aí um desafio exatamente para os profissionais de direito, que eles se preparem mais para serem pacificadores e não gladiadores. Porque muitos colegas aí muitas vezes têm esse ânimo de entrar com a faca no meio dos dentes, né? Na hora que vai entrar com uma ação contra uma empresa ou um outro colega, contra um familiar, né? Sendo que se a cultura brasileira fosse mais de pacificar, de conciliar, né? Talvez incentivando um preparo melhor numa cadeira na faculdade de Direito, onde falar, olha pessoal, vamos tentar ser profissional na maneira de conciliar, na maneira de trazer o acordo, tudo nessa vida, na minha opinião, é mais efetivo do que com técnica. Né? Seria isso. Doutor, eu agradecendo a sua participação aqui conosco, eu gostaria de dizer, né, que todos nós conhecemos que está escrito lá na Constituição, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, que é o princípio da isonomia. Mas essa questão do princípio da isonomia, onde todos são iguais perante a lei, tem aqueles que falam que os iguais se igualam, os desiguais se desigualam, e assim vão construindo princípios e determinadas situações que não resolvem o problema do jurisdicionado, em se tratando de problema relacionado à justiça, mas nós, como advogados que somos, não podemos de forma alguma perder a esperança. Agradeço a participação do Dr. Hilton Mascarenhas, né? E agradeço você, meu caro telespectador. Não importa se você seja advogado, estudante de direito ou pessoas do povo. Você é a razão da nossa existência e do nosso programa. E o veredito, quem vai dar é você. Nos acompanhe. Obrigado.